No meio do Atlântico, um arquipélago transformado em armazém de escravizados encontrou na resistência de seu povo a força para forjar uma nação. Cabo Verde é um país insular, localizado no Oceano Atlântico Central, a cerca de 570 quilômetros da costa ocidental da África. Era um território desabitado até ser descoberto e colonizado pelos portugueses no século XV. O país é formado por 10 ilhas principais, das quais 9 são habitadas. Essas ilhas são divididas em 2 regiões, Barlavento e Sotavento. Juntas, todas essas ilhas formam a nação de Cabo Verde, com pouco mais de 4.000 quilômetros quadrados e aproximadamente 500 mil de habitantes. A capital é a cidade da Praia, na Ilha de Santiago, a mais populosa do país, com aproximadamente 160 mil habitantes. Outra cidade importante é Mindelo, na Ilha de São Vicente, com cerca de 75 mil moradores. Mas o que mais chama a atenção em Cabo Verde não é apenas sua geografia, é o contraste entre o nome e a realidade. Apesar do nome Cabo Verde, grande parte das ilhas apresenta paisagens áridas, com montanhas secas, solos rochosos e vegetação escassa. Durante boa parte do ano, predominam tons de marrom, cinza e amarelo, resultado de um clima influenciado pela faixa semiárida do Sahel. O próprio nome do arquipélago não surgiu das ilhas, mas do Cap Vert, uma península no Senegal que marca o ponto mais ocidental do continente africano. A água doce sempre foi um recurso limitado no arquipélago, e isso moldou profundamente a forma como a vida se desenvolveu nas ilhas. Apenas cerca de 1/10 do território pode ser utilizado para cultivo. Ainda assim, cada ilha guarda características próprias. Na Ilha do Sal, praias de areia clara e águas azul turquesa atraem visitantes de diferentes partes do mundo. É lá que fica a salina de Pedra de Lume, instalada dentro de uma antiga cratera vulcânica, onde a alta concentração de sal permite que as pessoas flutuem com facilidade. Em Boa Vista, o cenário é marcado por extensas faixas de areia e dunas moldadas pelo vento, criando uma paisagem que lembra regiões desérticas, mesmo estando cercada pelo oceano. Já em Santo Antão, o contraste é evidente. Montanhas íngremes dão lugar a vales verdes, onde a umidade trazida pelos ventos permite o desenvolvimento da agricultura e de trilhas que atravessam a ilha. No centro do arquipélago, a Ilha do Fogo abriga o ponto mais alto do país, o Pico do Fogo, com 2.829 metros de altitude. Um vulcão ativo, que mesmo após erupções recentes, continua fazendo parte do cotidiano das comunidades que vivem ao seu redor. Em 2014, entrou em erupção e permaneceu ativo por quase 3 meses,
causando grandes prejuízos às comunidades locais, que ainda assim nunca abandonaram aquele solo. Mas nem sempre houve vida humana nesse arquipélago. Antes do século XV, não há registros de ocupação permanente nessas ilhas. Diferente de grande parte do mundo, Cabo Verde era um território completamente desabitado, um dos raros lugares do planeta sem população indígena. Essa condição mudaria por volta de 1460, quando navegadores portugueses chegaram à região durante o período das grandes explorações marítimas. A partir desse momento, Cabo Verde deixaria de ser apenas um conjunto de ilhas isoladas no Atlântico e passaria a ocupar um papel central em uma das rotas mais importantes da história moderna. Entre todas as ilhas, Santiago se destacou como a mais favorável à ocupação. Em 1462, foi ali que os portugueses fundaram a cidade de Ribeira Grande, hoje conhecida como Cidade Velha. Localizada em um pequeno vale voltado para o oceano, a cidade se tornou o primeiro assentamento europeu permanente nos trópicos. A partir desse ponto, Cabo Verde começou a ganhar relevância rapidamente. Sua posição geográfica colocava o arquipélago diretamente nas rotas que ligavam a Europa, a costa africana e, mais tarde, as Américas. Navios que cruzavam o Atlântico utilizavam as ilhas como ponto de apoio para reabastecimento de água, manutenção das embarcações e preparação para longas viagens. Com o passar dos anos, esse fluxo constante transformou as ilhas em um elo entre diferentes partes do mundo. Mas essa conexão não se limitava ao comércio de mercadorias. Durante os séculos XVI e XVII, o arquipélago passou a desempenhar um papel central no tráfico transatlântico de escravizados. Pessoas capturadas em diversas regiões da África Ocidental eram levadas até as ilhas, onde eram mantidas e posteriormente enviadas para as Américas. Ribeira Grande se consolidou como um dos principais pontos desse sistema. Navios chegavam e partiam continuamente, transportando não apenas produtos, mas também culturas, idiomas e vidas marcadas pela violência desse período. Esse contexto deu origem a uma transformação profunda na composição da sociedade local. Os colonos europeus trouxeram sua língua, sua religião e seus costumes. Os africanos, forçados a viver nessas ilhas, trouxeram consigo conhecimentos, tradições e formas de expressão que resistiram ao tempo. Ao longo das gerações, essas influências começaram a se misturar. Foi assim que surgiu uma identidade crioula, uma cultura construída no cruzamento entre África e Europa, que se expressa na língua, na música, nas práticas sociais e na forma de viver. O crioulo cabo-verdiano nasceu como uma necessidade de comunicação entre grupos distintos, mas rapidamente se tornou a língua do cotidiano, falada em todas as ilhas. Enquanto isso, Ribeira Grande continuava a crescer. Fortificações como a Fortaleza Real de São Felipe foram erguidas ao longo do século XVI para proteger a cidade de ataques de corsários e potências rivais. Igrejas, edifícios administrativos e ruas de pedra passaram a compor a paisagem urbana daquele que se tornaria um dos centros mais importantes do Atlântico na época. A cidade também serviu como ponto de passagem para grandes navegadores. Vasco da Gama esteve ali em 1497, durante sua viagem rumo à Índia. No ano seguinte, em 1498, Cristóvão Colombo também passou pelo arquipélago antes de seguir para mais uma travessia pelo Atlântico. Hoje, séculos depois, a Cidade Velha permanece como um dos principais símbolos desse passado, sendo também considerada
Patrimônio Mundial da Unesco. Mas essa fase de centralidade e prosperidade começaria aos poucos a perder força com o passar do tempo. Com o declínio do tráfico transatlântico de escravizados, muitos dos portos que sustentavam a economia do arquipélago perderam sua principal função. Ribeira Grande, que durante séculos havia sido um centro estratégico, entrou em um processo gradual de perda de importância. Ao mesmo tempo, as condições naturais das ilhas continuavam impondo desafios constantes. O clima seco, a irregularidade das chuvas e a limitação de terras cultiváveis tornavam a agricultura instável. Em diversos períodos, longas secas atingiram o arquipélago, provocando crises severas. Entre os séculos XIX e XX, essas secas estiveram associadas a episódios de fome que marcaram profundamente a história do país. Diante desse cenário, a saída encontrada por muitos foi partir. Ondas migratórias começaram a se intensificar, levando cabo-verdianos para diferentes partes do mundo. Estados Unidos, especialmente cidades como Boston e New Bedford, tornaram-se destinos importantes. Ao mesmo tempo, comunidades também se estabeleceram em países da Europa, em outras regiões da África e na América do Sul. Com o passar das décadas, essa diáspora cresceu a ponto de superar a população residente no próprio arquipélago. Mesmo longe, a ligação com Cabo Verde permaneceu forte. A língua, a música e os costumes continuaram funcionando como elementos de conexão entre aqueles que partiram e as ilhas de origem. Enquanto isso, no próprio arquipélago, começava a se fortalecer um novo movimento, a busca por autonomia política. Em 1951, Cabo Verde deixou de ser oficialmente uma colônia portuguesa e passou a ser classificado como província ultramarina. Anos depois, em 1961, com o fim do Estatuto do Indigenato, os habitantes das colônias portuguesas passaram a ser considerados cidadãos portugueses, embora, na prática, essa igualdade fosse limitada. Nesse contexto, surgiram movimentos organizados em defesa de mudanças mais profundas. Em 1956, Amílcar Cabral fundou o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. O movimento, inicialmente clandestino, reunia cabo-verdianos e guineenses em torno de reivindicações sociais, econômicas e políticas. Com o tempo, essa organização se tornaria a principal força na luta pela independência. A situação começou a se transformar de forma decisiva em 1974, com a Revolução dos Cravos, em Portugal. O movimento pôs fim ao regime que sustentava o sistema colonial e abriu caminho para a descolonização dos territórios africanos. No mesmo ano, um acordo estabeleceu um governo de transição em Cabo Verde. Esse processo levou à realização de eleições para a Assembleia Nacional Popular, que, em 5 de julho de 1975, proclamou oficialmente a independência do país. Após mais de 5 séculos de presença colonial, Cabo Verde se tornava uma nação soberana. Nos primeiros anos, o país manteve uma relação política estreita com a Guiné-Bissau. Ambos compartilhavam símbolos nacionais e um projeto comum de união entre as duas nações. No entanto, essa aproximação foi interrompida em 1980, após um golpe militar na Guiné-Bissau, que levou ao rompimento dos laços políticos. A partir daí, Cabo Verde seguiu um caminho próprio. Ao longo das décadas seguintes, o país passou por um processo de consolidação institucional. Em 1991, adotou um sistema de democracia parlamentar e realizou suas primeiras eleições multipartidárias. Mesmo enfrentando limitações estruturais e escassez de recursos naturais, o arquipélago conseguiu construir uma trajetória marcada por estabilidade política. Hoje,
Cabo Verde é frequentemente citado como uma das democracias mais estáveis da África. Um resultado que reflete não apenas decisões políticas, mas também a capacidade de adaptação de um país que, ao longo de sua história, precisou constantemente reinventar seus caminhos. Se a história de Cabo Verde foi marcada por deslocamentos, encontros e transformações, é na cultura que todos esses elementos se tornam mais visíveis. E poucos aspectos traduzem isso tão bem quanto a música. Em cidades como Mindelo, na ilha de São Vicente, e Praia, em Santiago, a música faz parte do cotidiano. Entre todos os estilos musicais do país, a morna é considerada a mais representativa. Com melodias lentas e letras carregadas de emoção, ela fala sobre distância, saudade e pertencimento, temas profundamente ligados à história de Cabo Verde e à experiência de sua diáspora. Mais do que um estilo musical, ela se tornou uma forma de expressão dessa realidade. Foi através de Cesária Évora, nascida em Mindelo, que a morna alcançou reconhecimento internacional. Cantando de forma simples, sua voz levou ao mundo não apenas a música, mas a identidade cabo-verdiana. Mas a cultura musical do país não se limita à morna. Ritmos como o funaná, marcado pelo uso do acordeão e por um ritmo acelerado, e o batucu, uma das expressões mais antigas do arquipélago, revelam outras dimensões da cultura local, mais intensas, mais rítmicas, profundamente ligadas às raízes africanas. Essa diversidade reflete a própria formação da sociedade cabo-verdiana. A mistura entre influências europeias e africanas não está apenas na música, mas também na língua, na culinária, nas tradições e na forma como as pessoas se relacionam. O português é o idioma oficial, utilizado na administração, na educação e nos meios de comunicação. No entanto, é o crioulo cabo-verdiano que domina o cotidiano, funcionando como a principal forma de comunicação entre a população. Mais do que uma língua, o crioulo representa a história de adaptação e convivência entre diferentes culturas ao longo dos séculos. Essa identidade também se manifesta na maneira como a vida é conduzida no arquipélago. Em Cabo Verde, é comum encontrar a expressão no stress em placas, estabelecimentos e conversas informais. A frase, simples à primeira vista, reflete uma forma de encarar o cotidiano. Ao longo da história, o povo cabo-verdiano precisou lidar com limitações naturais, como a escassez de água, as secas prolongadas e o isolamento geográfico. Diante de fatores que não podiam ser controlados, desenvolveu-se uma postura mais equilibrada diante das dificuldades, sem pressa excessiva, com maior tolerância aos imprevistos e com valorização dos momentos cotidianos. Outro conceito central é a morabeza. Frequentemente associada à hospitalidade, ela envolve uma forma de acolhimento que vai além do simples receber bem. Trata-se de uma disposição genuína para o convívio, para o diálogo e para a construção de relações próximas, mesmo entre pessoas que acabam de se conhecer. Esse traço é percebido tanto no ambiente urbano quanto nas comunidades menores, onde o senso de coletividade ainda desempenha um papel importante. Ao entrar no século XXI, Cabo Verde passou a ser reconhecido não apenas por sua história e cultura, mas também por seus avanços institucionais. O país consolidou um sistema democrático estável, com transições de poder realizadas de forma pacífica ao longo das últimas décadas. Investimentos em educação contribuíram para elevar os níveis de alfabetização, enquanto melhorias na área da saúde trouxeram impactos diretos na qualidade de vida da população. Mesmo com limitações geográficas e poucos recursos naturais,
Cabo Verde construiu uma trajetória baseada no fortalecimento de suas instituições e no desenvolvimento de seu capital humano. Cabo Verde não é apenas um arquipélago no meio do Atlântico. É o resultado de séculos de encontros entre diferentes povos, de adaptações a um ambiente desafiador e da construção de uma identidade própria. Uma identidade que não se define apenas pela paisagem, mas pela forma como seu povo aprendeu a viver entre o que parte e o que permanece. E se essa história te fez enxergar Cabo Verde de uma nova forma, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Até o próximo vídeo.